Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 16. Bons estudos! Os carros brasileiros têm que ter a suspensão reforçada por causa do péssimo estado de conservação das nossas ruas. Imagina se a gente tivesse que contar nos dedos quantos impactos as peças de um carro como este aqui têm que resistir para trafegar numa rua assim. Ensaio de impacto é exatamente este o tema desta teleaula. Na teleaula de hoje você vai saber por que os materiais dúcteis às vezes têm um comportamento frágil. Vai ver como é feito o ensaio de impacto e vai conhecer as características dos corpos de prova utilizados no ensaio. Imagina só se esse microfone aqui, por exemplo, caísse do 10º andar de um prédio. Ele seria totalmente destruído. Sabe por quê? Por causa da velocidade da aplicação da força, ou seja, por causa do impacto do microfone contra o chão. O ensaio de impacto é importante porque ele submete um corpo de ensaio a uma força brusca e repentina, nos dando informações precisas sobre o comportamento do material submetido a esforços dinâmicos. Preste atenção porque nossa teleaula está começando. Tudo bom, Neuza? Tudo certo, Edgar. Eu não consegui fazer a curva. Poxa, ainda bem que os pneus amorteceram o impacto, hein? Você sabe que existe um ensaio específico pro impacto, né? Não, eu sei. Ainda bem, né, Edgar? Porque o impacto é uma coisa que acontece quando a gente menos espera. E a gente precisa saber como é que o material vai reagir a ele. Edgar, você sabe me dizer quais são as peças do nosso kart que passaram pelo ensaio de impacto? Bom, ensaio de impacto? Bom, acho que as peças que estão sujeitas a esforços dinâmicos passaram por este ensaio. Bom, nesse caso, o meu capacete aqui com certeza passou pelo ensaio de impacto. Com certeza, viu, Neuza? Mas antes de a gente começar a aprender alguma coisa sobre ensaio de impacto, a gente precisa falar sobre fratura frágil. As fraturas produzidas por impacto podem ser frágeis ou dúcteis. As fraturas frágeis têm aspecto cristalino e as fraturas dúcteis têm aparência fibrosa. Olha aqui, Caio. Um material frágil como esse se rompe de forma brusca, sem nenhuma deformação plástica. Ele não pode, então, ser usado em aplicações que tenham esforço brusco, né, senhor? Não pode mesmo. Para ser usado em eixos de máquinas ou bielas, o material tem que absorver a energia e dissipá-la para que a ruptura não aconteça. Ou seja, o material tem que ter tenacidade. Tenacidade? Vamos dar uma olhadinha no dicionário. Tenacidade, propriedade do metal de resistir à ruptura, apresentando deformação permanente. Bom, se eu não estou enganado, a tenacidade está relacionada com a fase plástica do ensaio de tração. E é por isso que as ligas metálicas dúcteis são usadas para a fabricação de eixos, por exemplo. Isso mesmo, Caio. Só que, dependendo da aplicação, um material dúctil pode se romper de forma frágil. E foi durante a Segunda Grande Guerra que esta característica do material ficou mais evidente, porque as armas foram usadas em condições muito difíceis. Daí para frente, os cientistas começaram a pesquisar os fatores que influenciavam o comportamento frágil dos materiais dúcteis. Para um material dúctil se romper sem deformação plástica, quer dizer, de forma frágil, ele precisa de algumas condições especiais, né? Que condições serão essas? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para um material dúctil ter um comportamento frágil, a velocidade de aplicação da carga tem que ser alta. O material tem que ter uma trinca ou um entalhe. Ou a temperatura de uso do material tem que ser muito baixa.
Alguns metais são afetados pela sensibilidade à velocidade, outros pela sensibilidade ao entalhe. Isso quer dizer que a existência de uma trinca altera o comportamento do material. Outra coisa que você precisa saber é que a energia absorvida por um corpo de prova varia muito por causa da temperatura do ensaio. Até que não estragou muito, né, Neuza? Ainda bem, né, Edgar? Olha só, o para-choque nem quebrou. O material dúctil só sofre uma fratura do tipo frágil por causa da existência de trincas, da baixa temperatura ou da alta velocidade de carregamento. E o ensaio de impacto, onde entra nessa história, Edgar? Ele é um dos ensaios que nos permite estudar os efeitos das cargas dinâmicas. Dá também para medir a tendência de um material de se comportar de maneira frágil. O impacto representa um esforço de natureza dinâmica, porque a carga é aplicada brusca e rapidamente. A força, mais a velocidade com que ela é aplicada, geram a energia de ensaio. Poxa, Edgar, agora eu tô curiosa para ver esse ensaio de impacto. É fácil, é só ficar de olho no ensaio. No ensaio de impacto, um esforço de choque de valor conhecido é aplicado sobre uma amostra do material para que seja medida a quantidade de energia. O método mais usado para ensaiar metais é o golpe desferido por um peso em oscilação. O pêndulo do martelo pendular é levado a uma certa posição e adquire uma energia inicial. Quando cai, ele encontra no seu percurso o corpo de prova, que se rompe. A trajetória do pêndulo continua até certa altura, que corresponde à posição final. Nesta posição, ele adquire uma energia final. Bom, como você já percebeu, o ensaio de impacto requer alguns cuidados especiais. Por causa do movimento brusco do pêndulo, é muito importante não se deixar ninguém aproximar da máquina durante o ensaio. Prevenir acidentes é dever de todos. Caio, presta atenção. No ensaio de impacto, a gente tem que entender que a diferença entre as energias inicial e final corresponde à energia absorvida pelo material. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia adotada é o joule. Agora, se a máquina for antiga, a unidade de energia poderá ser apresentada em quilogrâmetro. Tá, e essa escala aqui, hein? Ela indica a posição do pêndulo e é calibrada de modo a indicar a energia potencial. Lembra da fórmula? Energia potencial é igual a massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Bom, vamos ver se eu entendi. No ensaio de impacto já são conhecidas a massa do martelo, a aceleração da gravidade e eu conheço também a altura inicial. A única variável que eu não conheço é a altura final. Que a gente vai conhecer justamente através do ensaio de impacto. O mostrador da máquina registra a diferença entre a altura inicial e final depois do rompimento do corpo de prova. E aí, Edgar? Falta a gente ver alguma coisa sobre o ensaio de impacto? Claro, Neuza, falta a gente conhecer os corpos de prova. No ensaio de impacto, são utilizados duas classes de corpos de prova com entalhe, Charpy e Izod, que seguem as normas de especificações internacionais, baseado na norma americana E23 ASTM. Peraí, Edgar, mas como é que você sabe isso? Corpo de prova Charpy? A gente tem que ficar por dentro, né, Neuza? Os corpos de prova Charpy estão divididos em 3 subtipos, A, B e C, de acordo com a forma de entalhe. As diferentes formas de entalhe são necessárias para assegurar que sempre aconteça a ruptura do corpo de prova, mesmo dos materiais mais dúcteis. Mas por que tantos corpos de prova diferentes, hein, Silvão? Caio, porque se a queda do martelo não provocar a ruptura de um corpo de prova como este, então o ensaio terá que ser repetido com outro tipo de corpo de prova, que é o tipo C. Ele apresenta uma área de maior entalhe, ou seja, ele tem um entalhe mais severo. E o corpo de prova Izod? O corpo de prova Izod tem a mesma forma de entalhe do Charpy tipo A, mas o entalhe não está centralizado no corpo. Ele tem um comprimento maior porque fica engastado na máquina, ao contrário do Charpy, que fica só apoiado. Se os corpos de prova forem de ferro fundido e de ferro fundido sob pressão, eles não terão entalhe.
Quer dizer que o ensaio Charpy e o ISOD são praticamente iguais? A única diferença é que no ensaio Charpy, o golpe é desferido na face oposta ao entalhe. E no ensaio ISOD, o golpe é desferido no mesmo lado do entalhe. O ensaio de impacto não fornece um valor quantitativo da tenacidade do metal, porque as dimensões do corpo de prova, a forma e o tamanho do entalhe usado determinam um estado de tensão que não é distribuído de modo uniforme pelo ensaio. Bom, para a gente chegar a conclusões confiáveis a respeito do material ensaiado, é recomendável fazer o ensaio em pelo menos 3 corpos de prova. Pois bem, agora você separa 3 corpos de prova enquanto eu preparo a máquina. A gente vai fazer um outro ensaio de impacto, mas você não sai daí não, porque agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o impacto pode causar uma fratura frágil ou dúctil. Viu quais são os fatores que influenciam o comportamento frágil dos materiais dúcteis. Viu como é feito o ensaio de impacto. E, finalmente, conheceu alguns corpos de prova utilizados neste ensaio. Bom, hoje a gente aprendeu bastante coisa sobre o ensaio de impacto, mas por enquanto é bom você saber que se a temperatura do local do ensaio variar, podem ocorrer sensíveis alterações no comportamento do material. Mas este é um assunto para a próxima teleaula. Por enquanto, faça frio ou faça calor, dê uma boa olhada no seu livro de estudos e faça os exercícios. Até a próxima teleaula e tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.